Bem-vindo ao podcast Minha Lição de Hoje. Olá, seja bem-vindo ao podcast Minha Lição de Hoje. Sexta-feira, dia 21 de agosto de 2020. Hoje iremos fazer uma reflexão e uma recapitulação do que estudamos esta semana. Foi uma semana muito especial, pois nós estudamos sobre como a pessoa de Jesus ministrava e vimos que ele cuidava das pessoas e dava atenção para elas, pois elas eram fruto de suas mãos quando saíram do Éden e que deveriam ser restauradas naquele momento. Jesus tinha uma atitude de amor para com as pessoas. Ele olhava para cada uma delas de maneira muito solidária e amorável. Foi possível perceber isso em vários momentos, perceber que ele tinha interesse nas preocupações e nas necessidades das pessoas durante o seu ministério. Ele era um Cristo compassivo. Por várias vezes, ele se comovia e fazia a transformação, o atendimento às necessidades, fossem elas físicas, mentais, emocionais, em especial espirituais. Cada pessoa era tratada de maneira individual e era tratada de maneira valiosa. Para Jesus, todas as pessoas são importantes. Ele as tratava com amor. Ele declarou para várias pessoas, fossem elas estrangeiras, ou do povo de Deus, ou do povo de Israel, da mesma maneira. Ele cuidava, amava, abraçava a todas as pessoas. Jesus Cristo, ele tinha um ministério empolgante. E nesse ministério ele curava pessoas, fossem elas de qualquer nacionalidade, de qualquer estágio social, de qualquer local. Para ele não havia distinção de nenhum tipo de geografia ou algo desse tipo. Jesus simplesmente ensinou as pessoas a serem sal, luz, pão e água. Ele era o caminho, a verdade e a vida. Ele partilhou de seu teto e de suas refeições com publicanos, prostitutas, pecadores. Não fez qualquer segregação de nenhum tipo, fosse étnica, racial, de status social, cultural, ou seja, ele, qual fosse o status. Jesus não fazia diferença disso. Para ele, todos tinham alguma necessidade que poderia ser suprida, fossem de conhecimento ou de outra natureza. Jesus oferecia a cura, e esta cura ela era irrestrita e libertadora. Para oferecer cura e ministrar às pessoas, Jesus ensinava o caminho, recorrendo à simplicidade da pedagogia. Não fazia grandes incursões em ideias que eram ideias estratosféricas, difíceis de serem entendidas, mas de maneira simples, com coisas da natureza. Cristo demonstrava o amor e o que estava na palavra de Deus. As verdades bíblicas e da salvação humana eram elevadas de maneira muito simples. As proposições da racionalidade humana poderiam repousar na simplicidade da pessoa de Jesus Cristo. Para ele tinha um movimento de estabelecer um contato pessoal com as pessoas e curava lunáticos, pessoas emocionalmente destroçadas, pessoas que eram abandonadas da sociedade. Ele estava próximo delas. Jesus, ele levava a cada pessoa o amor que cada uma precisava, tratando assim todas de maneira individual. E ele se importava com isso. No fim, ele também deseja que nós façamos o que ele fez, que cuidemos das pessoas necessitadas, que cuidemos daqueles que vivem em vulnerabilidade. Por isso, nós precisamos apresentar a verdade de Cristo com amor. O fundamento inicial de Cristo era aceitar as pessoas como elas eram e logo depois levá-las a ter um encontro com a verdade e assim serem beneficiadas com seu amor. A escritora Ellen G. White nos diz o seguinte: Vi a benéfica influência do trabalho ao ar livre sobre os pacientes com vitalidade debilitada e circulação anormal, especialmente em mulheres que induziram essa condição por excessivo confinamento em casa. Ali,
Nos jardins do Instituto de Saúde, as pessoas debilitadas encontrarão trabalho apropriado a seu sexo e condições, e em horários adequados. Esses terrenos devem estar sob os cuidados de um jardineiro experiente para cuidá-los de maneira ordenada e com bom gosto. Ellen White, Testemunhos para a Igreja, página 562. Por isso que hoje, mais uma vez, que você tenha o Santo Espírito de Deus como uma luz em sua vida para perceber as necessidades dos filhos de Deus nessa terra e ser uma luz em meio à escuridão. Que Deus te abençoe. Amanhã tem um ótimo estudo da lição da Escola Sabatina. Um forte abraço e até o próximo podcast.